Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece? Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez milagre em sua vida. Aleluia. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Cante comigo. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres faço uma tenda só para ti, ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Cante comigo assim. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Quero ouvir você cantando. Esse é o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Só vocês. Não vai embora. É muito lindo. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres faço uma tenda só para ti, ou se não, dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos lá, gente, responde. Aleluia, glória a Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Fala conosco, meu Pai, nessa noite, meu Deus. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, meu Pai. Pai amado, Senhor, abre nosso entendimento nesta noite, meu Pai, para que nós possamos entender, Pai, o recado que o Senhor vai trazer para cada um de nós nessa noite. Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Nós reconhecemos que somos falhos diante do Senhor, meu Pai. Mas, Senhor, perdoa, Pai.
Nos purifica, Senhor, de todo o pecado. Purifica nossa alma, nosso corpo. Senhor, limpa, tira, Senhor, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que está impedindo o nosso crescimento espiritual, meu Pai. Que está impedindo a nossa caminhada com o Senhor, meu Pai. Senhor, nós queremos, Pai, todos queremos ser graciados com as Tuas bênçãos, meu Pai. Nós queremos sentir o toque do Senhor, meu Pai, nessa noite. Essas pessoas, meu Deus, querem sentir o toque do Senhor, meu Pai. Então, meu Deus, Pai amado, Espírito Santo, venha nos encher da Tua presença, Pai. Venha nos fortalecer, meu Pai. Venha tirar todo o desame, todo esfriamento espiritual. Venha tirar todo o pecado que está sobre as nossas vidas, Pai. Então, Senhor, eis-me aqui, meu Pai. Eis-me aqui, Senhor. Pai amado, Espírito Santo. Senhor, nós precisamos de Ti, meu Pai. Meu Deus, sem Ti, Senhor, nós não somos nada. E sem Ti nada podemos fazer. Senhor, Tu é a luz do nosso caminho, meu Pai. Tu é o ar que nós respiramos. Tu é a nossa fortaleza. Tu é a nossa rocha, meu Pai. Tu é o ar que nós respiramos. Tu é o Senhor das nossas vidas. Pai, Pai, Senhor, nesta noite, Pai, nós rendemos ao Senhor, entregamos ao Senhor, meu Pai, de corpo e alma, meu Pai. Estou entregando, meu Deus, todos nós, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, Pai. Eu estou colocando nas Tuas mãos as necessidades dessas pessoas, as lutas que elas estão enfrentando. Pai amado, abre nosso entendimento, Pai, e fala conosco nessa noite, Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus amados, boa noite a todos vocês que estamos juntos pelas redes sociais. E aqui mais umas gravações que nós vamos estar fazendo, né? E é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né? Que é o domingo do encontro com Deus, né? Que o Senhor está trazendo a palavra que vai falar no coração de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. A palavra fica aqui no livro de Samuel. Fica no livro de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 5. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todos Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Essa aqui começou, está falando aqui a respeito da conspiração, da traição de Absalão, da perseguição dele contra o próprio pai dele, contra o rei Davi, né?
que Absalão começou a conspirar contra o próprio pai. E aqui o que é que a Bíblia relata aqui que Absalão fazia? Absalão, ele ficava na entrada do palácio. Ele ficava, vamos supor, ali tantos metros, ali uma distância ali, na entrada, onde era o foco, por onde as pessoas chegavam, aquelas pessoas que iam até ao rei Davi, ao pai dele, para levar as causas até o rei Davi. Então, como Absalão já estava tramando a tomar o reino do pai dele, que foi que ele não conseguiu, né? O trono. Então ele criou esse esquema, ele junto com Ahitofel, que era o avô dele. Então ele ficava na entrada, praticamente na entrada da cidade. Então ele passou a abordar as pessoas. E era um dos filhos que Davi gostava muito, tinha confiança nele. Então ali Davi nunca que esperava por aquilo, mas só que ele já estava ali tramando, já trabalhando para assumir o lugar do pai dele antes do pai morrer. Ele quis pegar o trono ali, o reino de Davi, como rei, a coroa, antes que o pai falecesse, que foi algo que ele não conseguiu, porque não era o propósito de Deus, né? Então veja bem que ele ficava, o que ele fez? Ele junto com o avô, então ele ficava na entrada da cidade. E aquelas pessoas que vinham para ir até o pai dele, ele descartava. Ele fazia um dos melhores atendimentos. Ele abordava aquelas pessoas, perguntava com aquela pessoa, e com muita delicadeza, com muito cuidado nas palavras, com muito carinho, que a Bíblia relata aqui, mas tudo falsidade, né? O que ele queria era assumir o posto do pai dele. Então ele tratava aquelas pessoas. Então aquelas pessoas chegavam carentes, pessoa desesperado, ali para levar aquela causa até o pai dele. Ele arrumava desculpa, dizia que o pai dele não estava atendendo, porque era isso, porque era aquilo, mas chegava e qual que é a sua causa, mas com muita delicadeza, com muito carinho, com muita educação ali que a pessoa, e ali chegava até, a Bíblia relata que ele chegava até a beijar a mão das pessoas. Então ali ele começou a ganhar aquele povo, aquele pessoal que vinha para ir até o pai dele. Então ele abordava, ele impedia daquelas pessoas ir até ao pai dele, né? Aparentemente, para aquelas pessoas, a causa deles ia ser resolvida, que nunca foi resolvida, né? E aquelas pessoas voltavam alegres, satisfeitos, e com aquilo ele foi ganhando aquelas pessoas, né? É o que a Bíblia fala aqui. Mas, e aí, o que aconteceu? Vamos ver aqui no versículo, aqui o que ele fazia ali. Então, o que ele fazia, que a Bíblia fala aqui? Ele furtava os corações das pessoas. Então, era momento que ele aproveitou, ele tirou proveito da fragilidade daquelas pessoas, da carência daquelas pessoas. Mas o que a Bíblia quer nos dizer com relação a isso aqui? Que hoje não é diferente. Hoje tem muitos Absalão por aí. Tem muitas pessoas agindo dessa forma que Absalão reagiu contra o pai dele. Tem muitos Absalão se agindo. Esse aqui foi o fim de Davi. Mas hoje no mundo real existe não só um Absalão, vários que estão agindo dessa forma, em cima
da fraqueza da pessoa, em cima da fragilidade da pessoa, da carência da pessoa, da necessidade da pessoa, mas tudo com falsidade. É o recado que o Senhor, um dos recados que o Senhor está passando, que essa palavra quer nos dizer, que está passando para nós aqui, ele fez com o Pai. Mas esse Absalão do passado, aquele faleceu, passou, mas hoje existe vários, não só um, mas existe vários que estão, e Absalão, que estão em cima, tirando aproveito das situações das pessoas, e às vezes até do próprio conhecedor da palavra de Deus. São muitos, às vezes, até conhecedor da palavra de Deus, que conhece a verdade, que está presa na mão de um Absalão por aí. Um Absalão do agiota. São vários, Absalão, que ele age em cima daquilo ali, daquela necessidade, aonde está ali a sua fragilidade ali, naquilo, é o que Absalão fazia. Então, só na conversa, ele ganhou aquelas pessoas, ele não fez nada pelas pessoas. Ele ganhou eles na conversa, furtando os corações deles. Porque, meu amigo, quem que não quer ser bem tratado? Quer ser bem recebido, respeitado? São muitos que querem ser respeitado. É a mesma forma, um exemplo, muitas das vezes você chega numa loja para fazer uma compra. Você passa às vezes até para olhar ali sem compromisso. Às vezes você está andando na rua e você, eu vou entrar nessa loja, vou ver aqui um preço. Vem na sua cabeça, eu estou desocupado mesmo, estou com tempo, eu vou olhar sem compromisso alguma coisa aqui. Vou fazer hora. E acaba que você entra ali naquela loja e você acaba fazendo uma dívida. Por quê? Porque aquele vendedor, não é que ele fez errado, é a profissão dele. Ele te tratou bem. Às vezes você estava até desarrumado, sujo, barbudo. Esse vendedor não olhou pela sua aparência. Ele te tratou você ali como se você fosse um príncipe ali. Então, naquela forma daquele vendedor te tratar, acabou que você olhou algo ali, que você comprou, você não tinha, às vezes nem aquela necessidade, você gostou, mas não tinha aquela necessidade de você comprar aquele objeto, mas você acaba comprando por quê? Porque é a forma que você foi tratado. Aquele vendedor te tratou bem. E você te ganhou, acaba ganhando, meu amigo. Da mesma forma, outro exemplo, você vai no médico. Você chega no médico, muitas das vezes, quando é um médico que te trata bem, que te recebe, que conversa com você, que conversa com a gente, que recebe a gente bem, conversa, examina. Só na conversa, às vezes o médico você já sai de dentro daquele consultório já bom, não vou dizer curado, mas praticamente quase curado. Por quê? Por causa daquela forma que aquele médico te tratou, te recebeu, te deu atenção, te ouviu. Quem que não quer ser ouvido, meu amigo? A coisa melhor é quando você você tem algo para falar, que você precisa falar, que tem alguém para poder te ouvir. Mesmo que a pessoa não tenha condições de fazer, mas só de fazer alguma coisa, mas só naquela dedicação da pessoa te ouvir, parar, para poder te ouvir, aquela pessoa já te ajudou, já ajudou a gente. Por quê? Porque fez conta. Então foi o que Absalão fez. Ele não resolveu o problema daquele povo, mas ele recebeu eles muito bem. Absalão fez algo para aquele povo que o pai dele não recebia aquele povo da forma que ele recebeu. Você está entendendo?
O próprio rei não recebia o povo, recebia o povo, mas naquele papel de rei. Absalão era feito diferente, ele chegava, ele abraçava, a Bíblia fala que ele pegava na mão, ele chegava até beijar a mão das pessoas, conversava, perguntava, ouvia as pessoas. E ali ele foi ganhando o terreno. Foi ganhando o terreno. E da mesma, hoje, o que essa palavra está dizendo que está cheio. Aonde está cheio de Absalão por aí. Que está agindo. E às vezes agindo até em cima sobre nós, que somos evangélicos. Porque eu também sou sujeito a isso. Não é porque eu sou um cristão. Não é porque eu sou um intercessor que eu não estou livre dessa cilada aí, não. É um vacilo, meu amigo. Então está cheio de Absalão aí, tirando aproveito nessas situações. Pessoa chega, às vezes naquela maior necessidade, chega, entra ali, tem um Absalão ali por detrás de um empréstimo. É um Absalão ali, um agiota, por exemplo. Então existem vários Absalão por aí. Você chega e ainda abre a boca para pessoas erradas. Abre a boca ali onde está o veneno para te contaminar. A pessoa ouve aquele Absalão, ouve a sua necessidade, a sua luta. Não, eu resolvo o seu problema. Eu te arrumo o dinheiro que você vai pagar dessa forma, isso e isso. É um Absalão. Porque aquilo ali vai afundar mais a pessoa. Então está cheio de muitos Absalão. Vamos ver mais o que a Bíblia nos relata aqui. Versículo 11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém ia na sua simplicidade, porque nada sabia daquele negócio. Então veja bem aqui, que aquelas pessoas iam nas maior simplicidade. Sabe por quê? Mas o que significa isso aí? Falta de orientação de Deus. E hoje está cheio disso, né? Eles iam na maior simplicidade, que a Bíblia fala aqui, sem saber daquele negócio. Então, versículo 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gileonita do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios e conjuração se fortificava e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então ele se aliou junto com o próprio avô. Então, versículo 13, então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Então foi o mensageiro e disse para Davi: olha, a coisa, nós vimos algo hoje que é muito assustador, mas é a realidade. Davi não quis acreditar, mas é a realidade, porque eram duas pessoas que estavam ali diante dele, não era uma só. Ele disse: nós dois estávamos lá, nós ouvimos. A coisa é séria, e disse para ele, então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Então ali ele mudou, né, para essa cidade. Dizia para o pai dele que ia, vamos ver aqui, aconteceu pois, versículo 7, aconteceu pois a cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebron
o meu voto que votei ao Senhor. Então Absalão armou isso para o pai dele, disse, deixa que eu preciso ir lá em Hebrom para dar o voto que eu fiz ao Senhor. Então naquilo ali que ele foi, ele começou já a trabalhar lá. E o que aconteceu? Que versículo 14, disse pois Davi a todos os seus servos, que estava com ele em Jerusalém, levantai vós e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Então, aqui entrou a perseguição do próprio filho contra o Davi. Davi teve que se fugir. Mas aonde? Por quê? Agora a pergunta está aqui. Porque a Bíblia fala aqui, ó. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele foi a pessoa que Deus escolheu conforme o seu agrado para ser líder sobre o povo de Israel. Lemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. No contexto da sucessão do trono de Israel, naquela época Saul reinava sobre os israelitas. Mas por que veio todas essas situações sobre Davi? Se ele e foi esse homem dessa forma, que a Bíblia está falando que é a realidade, é a verdade. Mas tudo tem um começo. É porque, muitas às vezes, mas é porque ele pecou, ele caiu na tentação, caiu com Batseba. Quer dizer, caiu, foi um pecado, cometeu um homicídio, traiu o próprio soldado dele de confiança. Mas o negócio, a questão que não é ali. A Bíblia fala, tem uma parte na Bíblia aqui que fala, lembrais aonde caíste. Porque muitas das vezes para você entender, é só lendo a Bíblia, porque muitas das vezes a pessoa, porque ele pecou com a Batseba, é porque ele traiu o soldado dele, coisa, tudo. Foi, claro. Mas ali foi o encerramento, ali foi a coisa total, já foi a destruição total. Mas a coisa, quando aconteceu o fato com ele com Batseba, já estava vindo Deus lá de trás. Meu amigo, por quê? Porque o Satanás, o demônio, ele não mostra uma faca, um revólver na frente da pessoa. Ele não mostra. Ele mostra algo e ele age em cima do ponto fraco da pessoa. Então Davi tinha um ponto fraco. Qual que era o ponto fraco que Davi tinha? Que ele foi até orientado pelo próprio pai dele. O pai dele falou muitas vezes, cuidado com esse lado pessoal seu. Que às vezes pode atrapalhar você na sua santidade, na comunhão sua com Deus. Ele foi avisado, porque ele tinha, aonde era o ponto fraco de Davi? Era com mulheres. E foi ali que o demônio trabalhou, e é assim que ele trabalha nas nossas vidas. A Bíblia fala que ele fica em derredor 24 horas procurando uma brecha para poder nos tragar. Então o demônio agiu nessa parte. Então ali aonde ele começou a cair? Quando ele começou a se casar. Casou a primeira vez. E aí foi casando. E por fim, ele não ficou só naqueles casamentos. O que ele fez? Ele levou concubinas. Já teve envolvimento com elas.
Para ele, como ele era rei, para ele estava certo, mas não estava. Por quê? Por que que ele começou a cair ali? Porque ele começou a agir da mesma forma do incrédulo. E o que a palavra quer nos dizer, vamos sair um pouquinho aqui, que hoje tem muitos que às vezes que é conhecedor da palavra de Deus, está fazendo às vezes pior do que aquele que nunca pôs o pé de dentro da igreja evangélica, que nunca pegou a Bíblia para poder ler. Então foi o que aconteceu com ele. Ele começou a olhar, mas eu sou rei, eu posso ter tantas mulheres, eu posso casar, para me gerar, para ter mais família, mais filho, eu posso ter concubina, e isso, aquilo. Mas só que ele estava olhando pelos reis, aqueles outros reis que não tinham nada a ver com Deus, que não tinha compromisso com Deus, nações que não tinham compromisso com Deus, que se via os deuses de Baal. Então aquilo ali não batia com ele, porque ele era um escolhido de Deus, segundo o coração de Deus. Mas aí vem a pergunta, a pessoa pergunta, mas por que que ele sofreu tanto, chegou no ponto que chegou, e Saul foi o contrário? Por que que Saul foi morto, que Deus não protegeu a Saul, e por que que Davi, sabe qual que é a diferença disso aí, meu amigo? Porque diante de toda essa barbaridade que Davi fez, veio duas coisas ali. A primeira veio sobre Davi, que ele buscou. Não é que veio, ele buscou. Isso que veio nele. Enquanto Saul não fez, sabe o que? O arrependimento. Por quê? Porque Davi, quando viu a barbaridade que ele fez, ele se ralou. Ele clamava. Ele pedia perdão a Deus. Ele se consagrava. Ele se ralou. Ele desceu a poeira. Veio o arrependimento nele primeiro. E ele ali se arrependeu e passou a pedir perdão a Deus. E não foi uma vez só não, meu amigo, foi várias vezes. A Bíblia fala que Davi chegava a rolar lá na poeira, lá diante do Senhor. A primeira coisa que ele disse, quando ele reconheceu que viu o que ele fez, ele pediu: Senhor, tenha misericórdia, não tira o Espírito Santo de mim. Então a diferença está nisso aí. Veio, ele buscou arrependimento e pediu perdão ao Senhor. Enquanto Saul não se arrependeu e não buscou arrependimento. Ele fingia. Você vê que Saul chegou a fingir até pela família. Saul já tinha perdido o reinado, já fazia tempo. Mas para a família ele continuava sendo rei. O próprio filho dele via que o pai dele já não fazia parte mais, que era o Jonatas, que tinha uma ligação tremenda com Deus. Deus falava com Jonatas. Então o Jonas sabia, Jonas batalhou, lutou para tentar convencer o pai dele para ele se arrepender e voltar atrás, voltar para o caminho do Senhor. Então Saul fez da mesma coisa. Saul rumou mulheres, rumou concubinas. Mas só a oportunidade que o rei Davi teve, Saul teve. Saul teve toda a oportunidade que o Senhor deu para ele poder voltar atrás, se arrepender e entrar no caminho. Mas ele fingia. Ele fingia, que fingiu até pelas famílias, até pela família. Ele pedia perdão, mas era tudo de falsidade. Porque, meu amigo, porque a gente chegar a pedir perdão a uma pessoa, precisa vir primeiro o arrependimento. Nós fizemos algo contra a pessoa.
Não adianta chegar e pedir perdão à pessoa só de conversa. Tem que vir o primeiro, o principal, o arrependimento. É a gente arrepender, não. Arrepender daquilo que fez. Aí sim, aí nós estamos preparados, você está preparado, a pessoa está preparada para ir até essa pessoa e pedir perdão a essa pessoa. E pedir perdão a Deus. Então foi o que Davi fez. Davi se arrependeu. Davi se confessou depois. E aonde começou o conserto de Davi? Ele começou de dentro da casa dele. Começou pela própria Batseba. Já começou a se consertar diante dela. Mas só que tem uma coisa, meu irmão. O preço ele pagou. Porque a consequência dos atos errados nossos, não adianta nós querer colocar na porta do outro. Nós temos que assumir. Nós temos que passar. Nós temos que enfrentar. Temos que encarar. Porque Davi, a Bíblia fala que o preço, vamos ver aqui, o preço do pecado, está aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas se o preço do pecado é a morte, por quê? Por que Davi não foi morto? Nós acabamos de ler agora mesmo, porque ele era o homem segundo o coração de Deus. E porque não só por isso, porque ele se arrependeu. Se arrependeu amargamente e pediu perdão a Deus, e não foi só uma vez, pediu perdão a todas aquelas pessoas que ele traiu, porque Davi traiu ali, não só aquele soldado, o marido da Batseba, traiu todos os soldados, todos a equipe dele, porque ele só foi entender da coisa depois que veio os acontecimentos, que viu ele casando com a Batseba recentemente da morte de Urias. E ali, para se consertar, ele chegou e se revelou algo que praticamente as pessoas, os outros soldados, colegas de Urias, já tinham certeza que tinha a mão de Davi ali naquela morte. Mas ele chegou e revelou, porque ele chegou e se revelou ali. As pessoas, os soldados, se revoltou contra ele, mas ele se revelou diante deles, confessou o erro deles. Mas o preço ele pagou. A morte dele, ele foi poupado, não foi tirado a morte. Ele não foi morto, foi poupado. Davi foi poupado. Mas o próprio sacerdote disse: o Senhor não vai tirar a tua vida. O Senhor perdoou os teus pecados. Mas Ele não tirou a tua vida. Mas a criança que está vindo, ela não vai prevalecer. Ela vai morrer. E a espada vai prevalecer de dentro da tua casa. E tudo você vê. Aqui está o significado de tudo isso aqui. Porque esse filho dele se levantou. Veja bem que a guerra ali, tudo que o sacerdote passou para ele, aconteceu na vida de Davi. Mas ele se colocou à disposição. Ele disse para o próprio sacerdote: eu vou pagar. Se é assim que o Senhor quer, se é a vontade dele, eu vou pagar o preço que for para mim ter a intimidade que eu tinha com o Senhor, para mim ter uma vida reta no caminho do Senhor, voltar a ser aquele Davi, não apagar o que eu fiz,
mas eu vou pagar o preço. Pois ele pagou. Ele pagou o preço. Davi perdeu ali 3 filhos. Aquele que veio do pecado, Absalão, aquele outro filho dele que estrupou a irmã. Estrupou a irmã, o que Absalão fez? Absalão foi, porque ele tinha muito carinho pela irmã, tomou a dor da irmã, foi e tirou a vida do irmão, estrupou a irmã. O Absalão, como estava tomando o trono, querendo tomar o trono do pai, na marra, foi tirada a vida dele também na batalha. Ele acabou perdendo 3 filhos. Então ali o que foi que o profeta disse, porque Deus passou aquilo pelo profeta, o sacerdote. Ele chegou e disse, a tua vida vai ser poupada, mas o filho que vai nascer, ele não vai prevalecer, ele vai morrer. E a espada vai prevalecer de dentro da tua casa. Então ali ele encarou, teve que encarar. Aquilo ali foi o preço que ele pagou. Ele foi poupado a vida dele, mas ele teve que encarar todas essas situações. Então o que essa palavra quer nos dizer? Que o preço, muitas das vezes, a luta, as vezes que nós enfrentamos, a Bíblia fala, lembrais aonde caísse. Não é que tem como voltar, às vezes, atrás do que fez. Não tem jeito de desfazer. Mas existe uma forma de não fazer aquilo como o Senhor disse para aquela mulher, quando eles chegaram com ela, que eles disse para Jesus, na lei de Moisés, quando pegamos uma mulher na prostituição, adulterando, a lei de Moisés manda que essa mulher seja apedrejada, morta apedrejada. E o que o Senhor Jesus diz? Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E só restou Jesus, aquela mulher junto com Jesus ali. E Jesus perguntou para ela, cadê os teus acusadores? Não está aqui. E Jesus disse, pois nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. O que a pessoa fez, o que nós fizemos, o que a pessoa fez, o que você fez, para trás. Às vezes não tem como apagar, não tem como desfazer. Mas existe uma forma de não fazer mais aquilo. Foi o que Davi fez. Ele começou a se consertar com a própria mulher, com a própria Batseba. E a Bíblia relata que você vê que o que assumiu o trono foi o próprio filho da Batseba, Salomão, rei Salomão. Por quê? Porque Deus perdoou os pecados de Davi. Aonde que a Bíblia, o que é o recado que o Senhor está passando para nós? A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Ah, mas não tem mais, não interessa o pecado que você cometeu, mas se está havendo arrependimento, chega diante do Senhor e pede perdão a Deus. Se prejudicou alguém, se veio arrependimento, chega nessa pessoa e pede o perdão a essa pessoa. Eu fiz algo errado contra a tua pessoa, me perdoa. Porque às vezes a pessoa está esperando, a pessoa está pronta para liberar esse perdão para você. Mas você às vezes não chega até diante dessa pessoa. Mas para chegar, precisa haver o arrependimento. Por quê? Por que isso? Porque é o caminho. É o caminho que nós temos que seguir ele para chegar aonde o Senhor está esperando. Que o Senhor Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas.
eu vou preparar lugar. Esse lugar já está preparado para todos. E a trajetória desse caminho é esse. É perdoando, renunciando o pecado, pedindo perdão, liberando perdão, andando, procurando, andando no caminho do Senhor, de santidade com o Senhor. É o caminho que vai nos levar à salvação. Então, meu amigo, esse é o recado de hoje. Então, veja bem que aqui, muitos às vezes acham que todo esse sofrimento de Davi foi exatamente só na caída dele, no pecado dele com a Batseba. Não. Ali foi aonde acabou de finalizar, que veio a tragédia total. Porque é assim que o demônio trabalha. Sabe por que o demônio não tirou a vida de Davi? Não tirou porque ele não tinha permissão de tirar. Porque senão ele tinha tirado, porque é igual a Bíblia, nós lemos aqui, que lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Mas o Senhor está dizendo, mas eu vim para que tenha vida e tenha ela com abundância. E o Senhor está te chamando nessa noite, do jeito que você está. Porque o Senhor disse, eu vim para os doentes. Então Ele está chamando você. Não interessa. Ah, mas eu tomo um copo de cerveja, eu tomo uma pinga, eu fumo cigarro. O Senhor está te chamando dessa forma. Meu amigo, quando o Senhor me chamou, aqui está um ex-alcoólico, diante dessa raiva. Eu sempre gosto de falar o meu testemunho um pouco, mas se eu for falar o meu testemunho aqui, eu fico a noite inteira. Mas sempre que tem oportunidade, eu gosto de falar algumas coisas do meu testemunho. Aqui está um ex-alcoólico diante dessa raiva, diante de vocês. São pessoas que muitas vezes até me conhecem, lembram do meu passado. Muita cachaça, muita coisa, prostituição, noitada sem dormir, muito sofrimento, machucava. É assim que o demônio faz, meu amigo. É assim que ele faz. Por que ele não tirou a minha vida? Não tirou pela misericórdia de Deus. Porque Deus tinha um plano na minha vida, mas eu tinha que fazer a minha parte. Por isso eu estou diante dessa live. Eu tenho o maior prazer de hoje estar administrando a palavra de Deus. E eu administro a palavra de Deus por essa live. Por amor ao próximo. Amores às almas. Por gratidão por tudo que o Senhor fez pela minha vida. Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Sabe aonde eu estaria nesse momento agora? Uns 25 anos atrás, sabe aonde eu estaria nesse momento agora? Enfiado de dentro do cemitério. Morte antecipada. Eles têm uma história no mundo aí, a pessoa morre, diz, sabe por que chegou a hora? Ah, não sei o quê, porque chegou a hora. Como existe a morte antecipada? Veja bem, um exemplo aí, a pessoa pega, vou falar umas 2 rodas, uma moto, encosta ali no botequim e começa a tomar. Eu já vi isso, a pessoa vai para dar a partida naquela moto, não consegue nem achar o lugar de colocar a chave. Às vezes precisa de alguém colocar a chave para ele dá a partida e sai. E logo à frente, o que acontece? Aí logo à frente, o que o demônio faz? Agora acabou. Agora o final da linha, enfia a pessoa debaixo de um caminhão, de uma carreta, sei que for, de um carro. Aí depois vem falar, ah, porque chegou a hora dele. Que conversa! Nós servimos um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Nós não servimos um Deus covarde, não, um Deus da Bíblia, não, um Deus covarde, não. É o Deus de amor, de misericórdia.
Jamais o Senhor vai colocar uma pessoa ali de dentro de um boteco para encher a cara e colocar a pessoa em cima de uma condução, em cima de 2 rodas, para te que é isso? Agora o Satanás sim. Mas tudo tem o começo. Foi o que aconteceu com Davi e é o que está acontecendo com muitos hoje. Muitos que estão no sofrimento hoje, mas precisam parar e analisar, ver aonde caiu. Que a Bíblia fala, lembrais, que são muitos, por quê que a coisa não funciona? Por que que não dá certo? Mas a Bíblia está dizendo, lembrais, aonde caísse. Amém? Que essa palavra fica no teu coração nesta noite. Nós vamos estar desligando essa primeira live e vamos estar voltando dentro de 2 minutos para a gente fazer a oração de encerramento. Mas o recado já foi dado. Que essa palavra fique no teu coração. E você está convidado para participar da oração. A oração nunca é demais. A palavra é muito boa, excelente, porque é a palavra que liberta, que cura, que salva. Mas a oração é muito, muito importante. Participa. Amém? Dentro de 2 minutos nós estamos voltando.